Só tem 3 pessoas nessa aula? Oi? Só tem 3 pessoas, né? Não chegou mais ninguém ainda não. Você tá entendendo essa matéria? Tô, até que tô. Essa matéria, essa que começou a explicar aí já é uma matéria que ele deu primeiro, né? Vamos lá, pessoal. Ó, Cortei. Então, Vamos lá. Então, olha só. Não consegui a caneta que eu precisava, mas tá bom. Vamos lá. Olha só. Então, só relembrando aqui, olha. No caso de uma viga... Opa, está muito exagerado. No caso de uma viga fazendo essa flexão, né? Essa flexão, que vai ser esse exemplo, né? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, mas olha só, aqui tem um momento, olha só. Olha como é que esse momento está fazendo, né? Ele está fazendo justamente aquele arco com a concavidade para cima, né? Vai fazer com que essa viga, né? A gente só tem uma parte dela, faça uma concavidade para cima. Então, o que a gente tem que perceber aqui? Que aqui eu tenho a minha linha neutra, né? Ah, por que eu sei que aqui é a linha neutra? Que é o centroide, né? A gente sabe, igual aqui, olha, que é na verdade aqui eu tenho um quadrado, né? Eu tenho um quadrado, que a parte externa vale 200 por 200 milímetros, né? Porque eu tenho aqui, ó, 150, eu tenho aqui, ó, 150, mais 25, mais 25. Então eu tenho aqui, olha, a parte externa aqui, ó, 200, 200, 200, 200, é um quadrado. E a parte interna, 150, 150, 150, 150. Então o centroide passa aqui, né? O meu centroide está aqui. Então, como me interessa o centroide aqui em relação a x, né? O centroide x aqui, né? Então, acima dessa linha neutra, eu só vou ter o quê? As tensões de compressão, né? Compressões, né? Eu vou ter compressões. E abaixo aqui eu vou ter o quê? Trações, né? Então, tenta imaginar aí o arco, né? Bem exagerado, de forma exagerada, um arco que essa viga vai fazer aí quando ela for fletida, né? Então, relembrando aí. Aí o que o problema pede? Vamos lá. Ele quer um momento que deve ser aplicado, ou seja, aquele valor aqui, olha, esse momento, qual momento deve ser aplicado à viga, de modo a criar uma tensão de compressão no ponto D, né? Tá vendo esse ponto D aqui? Uma tensão de compressão no ponto D, né? É lógico que nesse alinhamento aqui vai ser a mesma, né? Então, uma tensão de compressão no ponto D, imagina o formato que eu falei que ela vai fazer, né? De acordo com esse momento aí, vai ter uma compressão ali mesmo, né? De 30 megapascal. Então, ele quer que a gente calcule o momento para que a tensão naquele ponto D seja de 30 megapascal, né? Além disso, trace um rascunho da distribuição de tensão que age na seção transversal e calcule a tensão máxima desenvolvida pela viga. Tá, vamos lá. Depois a gente entende a segunda parte. Vamos à primeira parte, então. A resolução. Então, repetiu a figura aí, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o momento de inércia, porque nós vamos precisar dele, né? Como eu falei, nós temos aí um quadrado. Então, o momento de inércia desse quadrado, a gente sabe que é o quê? Base, né? O momento de inércia, quando é um retângulo, quando é um quadrado, é base vezes altura ao cubo, né? Sobre 12. Essa aqui é a fórmula do momento de inércia. Acontece o seguinte, que eu tenho aqui um tubo, né? Formando um tubo, ou seja, eu tenho a parte oca. Então, o que eu tenho que fazer? O momento de inércia que me interessa é só dessa parte aqui do material. Então, eu tenho que pegar esse meu quadrado maior, que é de 200 por 200 milímetros, e o quadrado menor, que é de 150 por 150. Eu tenho que calcular dois momentos de inércia. Então, por isso que está aqui, olha, o momento de inércia maior menos o momento de inércia menor, né? Notem aqui, olha, qual que é a base? 200 milímetros, né? Que eu expliquei para vocês, que é 150 mais 25, 200 milímetros. Só que aqui está em metros, né? Transformar milímetros para metros é só dividir por 1000. Vamos dar 3 casas.
Então, por isso que fica 0,2 metros. Né? Vezes a altura ao cubo, né? Então, a base vezes a altura ao cubo. Tá? Do mesmo modo, então por isso aqui, ó, base da altura ao cubo. Do mesmo modo, isso aqui vai dar um erro de cálculo aqui, né? 0,2. Base vezes a altura. Não, pera lá, base. Isso aí. Do mesmo modo, então, olha só, esse aqui é o maior menos o menor. O menor é o quê? Esse interno aqui, olha. 150 por 150. Né? 150 por 150. Então, base 150 dividido por 1000, 0,15, vezes a altura, 150 também, né? Que é 0,5 ao cubo. Então, aqui tem que ter uma correção depois aí, tá? Isso aqui. Então, fazendo esses cálculos aí, vocês confiram depois na calculadora, né? O momento de inércia encontrado é esse aqui, ó. Então, a unidade de momento de inércia é o quê? A unidade de inércia diária, né? É o quê? Metros a quarta. Por quê? Porque eu tenho a base, que é metros, e a altura, que é metros, só que a altura da metro ao cubo. Metro ao cubo vezes metro, metro a quarta. Beleza? Então, aqui simplesmente é o momento de inércia do quadrado maior menos o momento de inércia do quadrado menor. Lembrando que eu vou trabalhar com a seção transversal, né? Por isso que eu estou analisando esse quadrado. Então, o primeiro passo é calcular o momento de inércia. Ok. Segundo passo, né, eu vou aplicar a minha fórmula aí das minhas tensões, né? Então, qual que é a fórmula das tensões aqui, olha? Tensão, né? Que é igual esse M de momento, então tensão, o M de momento, tá? Momento fletor, vezes o Y sobre o meu momento de inércia, né? O momento de inércia da área da seção transversal. O momento de inércia é este que nós acabamos de calcular, tá? O que é esse Y aqui, gente? É a distância da linha neutra até onde se quer calcular a tensão, ok? O exercício pede que se calcule a tensão exatamente no ponto D. Como ele pede a tensão exatamente no ponto D, então eu tenho o Y de D. Por isso que tem o YD aqui, olha. O que é o YD? É a distância da linha neutra até D. Ok? Bom, este momento aqui, gente, o que ele quer é calcular a tensão aqui, né? Tensão de compressão. Lembrando aqui, olha, o exercício pede, aliás, desculpa, o exercício pede para calcular o momento. E ele dá essa tensão no ponto D. Tá? Então, o exercício pede o momento. Renan, Oi? você falou que esse Y é de que mesmo? O Y é a distância da linha neutra até o ponto que você quer calcular a compressão. Porque aqueles exercícios que você tinha dado, aí era a letra C, né? Essa parte. Exatamente. É a letra C. É a mesma coisa, não? É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Beleza. Beleza? Então, é a mesma coisa, só mudou aí a equação, a simbologia, tá bom? Mas é o mesmo conceito. Então é o seguinte, olha, aqui nós vamos alterar a fórmula, porque a gente quer o momento, né? Então como é que eu faço? Se eu quero o momento, olha, o momento fletor, o momento de inércia vai multiplicando, então fica sigma D vezes o momento de inércia. Sigma D vezes o momento de inércia. E o YD passa dividindo, né? Então YD dividindo. Ok? Então eu só multipliquei cruzado aqui para alterar minha fórmula, porque eu quero o momento. Então o momento vai ser, quanto que é o momento de inércia? Está aqui, olha. Que nós calculamos em cima. Quanto que é a tensão máxima? A tensão solicitada. 30 vezes 10 a sexta. É o que está aqui, olha. Ele deu isso. Esse valor. 30 megapascal, ou seja, 30 vezes 10 a sexta pascal, né? Sobre o YD, que é 0,075. Né? Por que 0,075? Vamos lá, primeiro. Isso aqui está em metros, tá? Se eu for pegar em milímetros, é 75 milímetros. De onde que vem os 75 milímetros? Daqui, olha. A minha linha neutra está aqui. Ele quer exatamente essa alturinha aqui, olha. Essa distância aqui, ó. Da linha neutra até o ponto D.
né? Se tudo tem 150, né? Porque eu estou considerando a parte interna, tá vendo? Onde que está o ponto D? Então, isso aqui tem 150. Então, a metade tem 75 milímetros, que transformando em metros é o quê? 0,075. Ok? Então, dali vem essa distância. Fazendo os cálculos, eu tenho que o momento é 36,5 kN/m. Né? Os cálculos vocês confiram, né? Porque aqui já está só indicado. A gente tem que entender a resolução do exercício e de onde surgiram esses números, né? Maquininha dá conta do resto aí. Se vocês não conseguirem achar, vocês me falam que eu dou um toque para vocês aí. E aí a tensão máxima, né? A tensão máxima, né? Porque ele pede o momento. Quer ver? Olha, vamos voltar lá. Ele pede para calcular o momento para que eu tenha essa tensão no ponto D. Pronto, calculando. Depois ele quer que ache a tensão máxima desenvolvida na viga, né? Ainda fazer um rascunho. A tensão máxima desenvolvida na viga. Essa daqui é a tensão máxima? Essa não é a tensão máxima. Por quê? Veja bem onde é que está o ponto D, né? Onde é que está o ponto D? O ponto D está aqui, olha. Para chegar na superfície da viga, eu ainda tenho esse pedaço aqui, olha. Ainda tem esse pedaço. Que vale quanto? 25 milímetros. Então, na verdade, para mim ter a tensão máxima, eu tenho que considerar da linha neutra até a superfície da viga, né? Se a viga tem, na parte externa aqui, olha, 200 milímetros, então a metade aqui vai ser o quê? Vai ser 100, né? 100 milímetros, que dividido por 1000 é 0,1. Então, pegando a mesma fórmula aqui, olha. Pegando a mesma fórmula aqui, olha. Tensão máxima, viu, Clarinda? É para quando é a tensão máxima, porque a tensão máxima você pega da linha neutra até a superfície da viga. Então, olha só, o momento fletor, eu já calculei aqui, né? Já calculei. Esse Czinho é o quê? É a minha distância máxima. Então, qual que é a máxima? Da linha neutra até a superfície. E como eu mostrei aqui, são 100 milímetros, que é 0,1 metros. Tá? O momento de inércia eu já calculei acima. Então, a tensão máxima é quanto? 40 megapascal. Né? Então, a tensão lá no ponto D é 36 megapascal. Mas ela não é a máxima. A máxima está lá na superfície, né? Que é 40 megapascal. E o rascunho que ele pede é esse aqui, olha. Né? Se a gente analisar a viga olhando de lado, veja bem, aqui está a linha neutra, ó. Aqui está a linha neutra. Abaixo da linha neutra eu tenho o quê? Trações. Acima da linha neutra eu tenho o quê? Compressões. O ponto dele está aqui, olha. Onde a minha tensão... Eu falei 36, não 36, 30, né? Onde a minha tensão é 36, esse aqui, mas é o momento fletor, não é a tensão de compressão. A tensão de compressão no ponto D é essa daqui, ó, que o problema informou, 30 megapascal. A tensão máxima, que é na superfície, é essa aqui, de 40 megapascal. Beleza? Ok. Então, bola para frente. Esse aqui, ó, também são similares, né? Aqui, ó, um similar ao 2, similar quer dizer parecido, né? Não é a mesma coisa trocando os números. Ele pede outras coisas. Então, esse aí resolvido. Vou fazer mais um de flexão. Tá? Então, o 2 aqui. 3. Eu vou fazer o 3. Então, vejam bem. Nós temos uma peça de mármore aí, né? E o problema diz que a gente pode considerá-la como material elástico frágil, né? Material linear elástico frágil, né? Esse material é elástico porque se a gente fizer o gráfico lá, tensão versus deformação, a gente sabe que vai ter uma partezinha ali que ele obedece a lei de Hooke, né? Então, é linear elástico. Só que, a partir de um ponto ali há um escoamento, mas materiais igual mármore, né, por que ele é classificado como frágil? Né? Qual que é a diferença do material frágil para o material dúctil? Né? Lá no gráfico, lá, tensão deformação,
Tensão, deformação. Relembrando aqui, né? Deformação. Uma parte ele, né? Obedecendo de Hooke, tá uma reta. Depois ele faz isso aqui e chega na ruptura, né? Esse tipo de comportamento é um material dúctil. O material frágil, ele mal sai do regime elástico, já acontece ruptura, né? Ele não tem essa curva aí, né? Essa plasticidade, vamos dizer assim, né? Alongada. Ele tem pouca plasticidade. Então, ele é dito material frágil, né? Tanto que se você pegar essa pedra de mármore e abandonar de uma certa altura, ela vai quebrar facilmente. Se for uma chapa de aço, não, né? Então, isso que ele quer dizer com material linear frágil. Ele tem peso específico. Isso aqui é importante, porque a gente passa a ter uma... Isso é usual na engenharia, né? O peso específico, para você calcular estruturas, né? Quando você leva em conta o peso da estrutura, obviamente. Então, tem peso específico, 24 kN por metro cúbico, que é como se fosse uma densidade, né? Só que densidade é massa sobre volume. E aqui é um peso sobre volume, né? E uma espessura de 20 milímetros. O que é a espessura? É isso aqui, ó. Tá? Porque o comprimento ele já deu que é 1,5 m. E essa altura aqui, olha, ou largura é meio metro, né? Então a espessura é isso aqui, olha. Tá? Essa medida aqui, ó. Isso aqui que é 20 milímetros ou 0,02 metros. Bom, calcule a tensão de flexão máxima se ela estiver apoiada como em A. Olha só como é que ela está apoiada em A. Né? Vamos dizer assim, ela está em P. Né? Está apoiada ao lado. E B, apoiada em sua borda, que é aqui, é como se você estivesse deitado. Né? Então, ele quer calcular a tensão de flexão máxima. Tensão de flexão máxima, né? É o sigma. Nessa situação em A e nessa situação em B. Ok? E ainda mais, ó, se a tensão de ruptura for 1,5 megapascal, a tensão de ruptura, o que é a tensão de ruptura? É onde ela vai se romper, né? Onde ela vai, onde a ruptura do material e classifica ela como frágil, né? Então, se a tensão de ruptura for 1,5 megapascal, explique as consequências de apoiar a peça em uma das posições. Nós já sabemos que, né, isso aqui facilita ela, é mais fácil ela quebrar estando na posição B do que estando na posição A. Ok? Vamos lá. Então, primeiro passo, eu vou calcular os momentos de inércia, né? Eu vou calcular o momento de inércia aqui, 2 momentos de inércia. Por que 2 momentos de inércia? Porque eu tenho duas posições diferentes, né? Aqui, eu vou considerar a flexão dela assim, olha. Né? Então, eu tenho que considerar este momento de inércia aqui, ó, nessa área. Por isso que é. Então, é a mesma fórmula. Base vezes altura ao cubo sobre 12. Então, base, olha, por que 0,020? Porque é a espessura, que são 20 milímetros. Então, somando em metro, divide por 1000, 0,020. Por que 0,5 ao cubo? Porque, olha só, estou pegando essa altura aqui, ó. Ó, essa altura. Então, meio metro ao cubo, sobre 12. Então, o momento de inércia nessa posição em A. Aqui, olha, ela vai fletir assim, né? A flexão vai ser aqui, tá vendo? Então, tem que considerar a área do jeito que tá aqui, ó. Ah, mas é a mesma área? Mudou de posição, né? Mudou o momento de inércia. Agora, minha base é 0,5, tá aqui, ó, no meio metro, vezes a altura, que a altura agora é o quê? A minha espessura. 20 milímetros, que é 0,020 metro ao cubo, por 12. Tá aqui o momento de inércia. Né? Então, esse aqui é a situação em A, esse aqui é a situação em B. Note que o momento de inércia em B, ele é muito menor. Ah, não é não, Renato, aqui é 3,3, lá é 2,0. Não, mas aqui é 10 a menos 4. Aqui é 10 a menos 7. Então, o momento de inércia em B, ele é muito menor que o momento de inércia em A. Ok?
Bom, depois, vocês vão entender por quê. Nós vamos calcular o peso dessa placa de mármore, né? Como eu falei para vocês, ele deu peso específico. O peso específico é o peso, que geralmente é dado em W, sobre o volume, né? Note aqui, olha. Ele deu peso específico, ó. É o peso sobre volume. 24 kN por metro cubo, tá? Então, o peso específico é o peso. O que é o peso? Esse peso W é o peso da placa, né? Em newtons, é o peso sobre o volume dele, tá? Então, como eu quero calcular o peso W, eu simplesmente multiplico cruzado e faço densidade ρ vezes volume, que é o que vai ser feito aqui agora. Peso é a densidade vezes volume. Qual que é a densidade dele, o peso específico? 24 vezes a terceira. Vamos formular, 24 kN, tá? Qual que é o volume? Como é que eu calculo o volume dessa placa, gente? Isso é um paralelepípedo. Volume é o quê? Comprimento, vezes largura, vezes altura. E aqui é assim também, claro, é a mesma peça, ó, comprimento, vezes altura, vezes largura. Então, peso específico foi dado, vezes volume, ó. Volume, ó, 0,5 vezes 0,5 vezes 0,02, tá? Então, aqui eu encontrei o quê? O peso da placa. Então, essa placa, tá? Ela tem 360 newtons, o peso dela. Se for em quilo, né, considerando a gravidade 10, 36 quilos essa placa. Então, o que acontece? Quando você vai calcular o peso de uma parede sobre a viga, por exemplo, o que você faz? Você pega o peso específico do tijolo. Tá? O peso específico do tijolo. Aí você multiplica pelo volume dele. Você já tem o volume do tijolo, então... ou por metro quadrado daquele tijolo, entendeu? Porque você sabe quantos metros quadrados de parede, você sabe o peso que a sua parede vai exercer nas vigas. Tá? Então, isso aqui é importante pra gente. Depois, seguinte, olha, aqui tem um cálculo, a gente vai ter que calcular aqui o momento fletor, né? Por quê? Porque a gente tem na equação o momento e a gente não tem o valor dele. Então, a gente vai ter que calcular, tá? Então, essa aqui é a peça, não importando a posição, tá? Não importando a posição. Eu só preciso do comprimento dela. O comprimento dela é 1,5. Tá aqui 1,5, ó, 0,75 mais 0,75, 1,5, né? Isso aqui, o que acontece aqui, ó? Outra coisa interessante. Essa peça aqui, olha, essa peça, estando ela nessa posição ou estando ela nessa posição, não importa, ela funciona como uma carga distribuída. Ela funciona como uma carga distribuída, né? E a gente vai colocar aqui esse peso, aliás, nós vamos colocar esse peso aqui concentrado, né? Esse peso concentrado. Porque, na verdade, é o seguinte, ela está apoiada só em dois pinos aqui, vamos dizer assim, né? Então, vamos considerar neste caso, tá? Neste caso, nós vamos considerar porque ela não está apoiada, por exemplo, numa viga, né? Então, a gente não vai fazer tudo da viga. Então, a gente não vai fazer ela como distribuída. A gente vai pegar, então, por exemplo, vamos supor que você vai calcular... vamos supor que você vai calcular fazer um cálculo de viga, né? Um cálculo de reação, e você fazer um desenho. Vamos supor que você tem uma viga, tá? Porque essa viga está bem apoiada, beleza? Está bem apoiada aqui, ó. Beleza. E eu tenho uma carga aplicada, uma carga qualquer. Aí eu vou calcular as reações de apoio. Então eu considero essa carga para calcular as reações de apoio. Se eu for levar em conta o peso dessa viga, tá? O peso dela, se ela está distribuída uniformemente, como essa placa, eu considero o peso dela como concentrado no meio, né? Ok? Então, por isso que na figura está representado assim. E não com uma carga distribuída que eu falei, que tem situações que é assim, na verdade. Então, eu considero que o peso da placa, seja na situação A ou na B, peso que nós calculamos que é 360, ele esteja todo concentrado no meio.
né? Então, se esse peso está concentrado no meio, 360, as minhas reações valem quanto? 180 e 180, não é isso? Porque as reações são contrárias e a soma dela tem que dar o quê? O valor dessa carga aplicada. Tá? Então, ela ocorre no meio, por isso que está aqui, ó, 1,5 dividido por 2 é 0,75, 0,75, e cada reação vale 180. Está distribuído. Né? Se ela tivesse socado, aí eu tenho que calcular quanto daria a reação. A soma tinha que dar 360, mas cada um valor. Tá? Para que isso? Porque aí eu vou calcular o quê? O meu momento fletor. Tá? Eu vou calcular o meu momento fletor. O momento fletor máximo. Como é que eu calculo esse momento fletor máximo? Então vamos lá. Relembrando aqui. Essa placa, ela vai ter uma flexão, né, exageradamente, vamos colocar aqui, ó. Tá? Então aqui é onde ocorre minha flexão máxima, ok? Então como é que onde que ocorre minha flexão máxima? Eu estou pegando aqui, olha. Eu estou pegando aqui, né? Metade, tá? Estou pegando aqui metade, beleza? Pegando metade e considerando aqui nesse desenho. Por que eu sei que é metade? Porque eu tô pegando aqui, ó, onde eu tenho o meu maior momento fletor, vamos dizer assim, né? Então, eu estou pegando metade. Tanto que aqui está indicando 0,375 para cá e 0,375 para cá. Por quê? Porque esse valor aqui todo vale 0,75, né? Ok? 0,75 menos dividido por 2 é 0,375. Então, 0,375 para cá, 0,375 para cá. Ok? Então, deste modo, por que minha carga agora ficou 180? Por que minha carga ficou 180? Porque eu estou pegando o meu peso não é 360, se eu estou considerando só a metade da placa, de novo, eu tenho uma placa que não pesa mais 360, tem uma placa que pesa 180. Se eu tenho uma placa que pesa 180, tá? Se eu tenho uma placa que pesa 180, então eu vou considerar a carga toda concentrada, aqui no meio. Beleza? Ah, por que eu peguei metade? De novo aqui, ó, porque é onde eu vou ter o meu maior momento fletor. Que é o momento fletor máximo. Tá? Então vamos calcular esse momento fletor máximo, que eu preciso dele nos meus cálculos. Vou calcular como o somatório dos momentos vale zero, né? O meu ponto de referência está aqui. Meu ponto de referência está aqui. Então o que eu faço? Que, olha, eu tenho 3 momentos, né? Primeiro, o meu momento fletor máximo. Então a gente considera ele convenção positiva. O sentido anti-horário positivo. Ele vai fazer a flexão aí, né? Da viga. Depois, olha só, essa força vai fazer um momento, vai. Qual o valor desse momento? É 180 vezes a distância. 180 vezes a distância. Opa, desculpa. Vamos só apagar aqui. Não precisa não, pode ser mesmo. É porque eu vou inverter a ordem aqui, não tem problema não. Não é 180 aqui que eu estou pegando. O primeiro aqui pelo menos não é ele não, tá? É 180 que eu estou pegando aqui, ó. 180 vezes essa distância aqui, né? Quanto vale essa distância? É a metade lá, que é 0,75, não é isso? Então tá aqui, ó. 180 vezes 0,75. Por que está negativo? A nossa convenção, né? Sentido horário, ele é o quê? Negativo. Depois tem esse 180. 180 vezes essa distância. Quanto que é essa distância? 0,375. Então tá aqui, ó. Beleza? Por que ele é positivo? Olha só a rotação, sentido horário. Né? Então, só fiz fora de ordem. Fazendo a ordem, olha, tem um momento fletor máximo. Este cara aqui é o momento provocado por essa força, ele é positivo. Este cara aqui é o momento provocado por essa força negativa. Né? Então, o momento fletor máximo vai dar, fazendo as continhas de tirar e pôr, 67,5 Nm. Tá? De novo, por que eu tenho que calcular esse momento fletor? Porque eu não tenho ele, o problema não me deu ele. Eu vou precisar de calcular, porque na verdade ele está querendo tensões máximas e mínimas, né? A minha equação exige que eu tenha esse momento fletor. Certo? Então, na posição A, como é que vai ficar? Bom, a minha equação é essa, né? Tensão máxima aqui, ó.
Tensão máxima é o momento fletor, por isso que eu tive que calculá-lo, né? 67,5 vezes a minha distância da linha neutra até a superfície, né? Se eu estou nesse daqui, ó, a linha neutra é no meio. Como eu quero até a superfície, tudo vale 0,5 metros. Então, metade aqui, olha, é o quê? 0,25 metros, tá? E o momento de inércia está aqui, que foi calculado anteriormente, né? É para essa posição, beleza? Fazendo os cálculos, nós temos que a tensão máxima da viga na posição A é 0,085 megapascal. Agora ficou fácil. Do mesmo modo, para me calcular no lado B, né? O que eu tenho? Olha lá, de novo, momento de inércia, tensão máxima é momento fletor, que é 67,5, calculado aqui, vezes, agora olha só, como ela está aqui, presta atenção, vou ampliar essa seção dela, tá? Vou ampliar essa seção dela aqui, ó. Então, eu vou ter que pegar metade até a borda. Isso aqui, ó, esse tamanho, né? Como essa espessura, o problema fala que ela vale 20 milímetros, a metade aqui é 10 milímetros, que em metros dá quanto? Metros. 0,010. Sobre o momento de inércia, no caso B, esse momento de inércia também não está errado, né, gente? Por que esse momento de inércia está errado aí? Porque o momento de inércia do B é esse aqui, né? Ok? Então depois se conferir, senão o cálculo não vai bater, não. Beleza? Tanto aqui, olha só, se eu usar o mesmo momento de inércia, como esse cara aqui diminuiu, olha só, esse cara aqui era 0,25. Agora é 0,010, ele diminuiu. Então a tensão tinha que diminuir, né? Só que ela aumentou. Por que ela aumentou? Porque quanto menor o denominador, maior a tensão, né? Quanto menor o momento de inércia. Beleza? Então tem que fazer essa correção aí nesse exercício, tá? Você tem que pegar esse momento de inércia aqui, olha. Porque é da posição B, o momento de inércia é outro, ó, completamente diferente. Tá usando o mesmo, tanto em A e em B. Tá errado aqui, ó. Beleza? Só corrigir, depois faz os cálculos novamente. Depois eu faço essa mudança para vocês aqui, quando eu for mandar essas resoluções para vocês, tá? Eu faço a correção aí. Foi mal, Ctrl+C, Ctrl+V. Aí o que acontece? Nessa posição, a tensão máxima... Essa posição aqui, ó, a tensão máxima é 0,081. E aqui embaixo a tensão máxima é 2,025 megapascal. Aí está escrito ali quebra. Por que quebra? Vamos voltar no problema. Porque, olha só, a tensão de ruptura dela é 1,5. Né? A tensão de ruptura é 1,5. Por isso que ele pede, explica as consequências. Que apoia cada uma das posições. Então, se a tensão de ruptura é 1,5, quais são as consequências? Vamos lá. Consequência em A e consequência em B. A consequência em A, ok, né? Porque a tensão de ruptura é 1,5 megapascal, ela está abaixo da tensão de ruptura. Então, essa posição aqui está ok, ela permanece intacta. Aqui, como a tensão de ruptura é 1,5 metros, aqui está acima da tensão de ruptura. Então, como está acima da tensão de ruptura, desse modo aqui ela vai quebrar. Tá? Então, não precisa de você fazer nada. Só de você deitar, lógico, né? Essa pedra com essas características, né? Então, ela se rompe se você deitar. Então, o que você tem que fazer para não romper? Ou não deita ela, ou então faz uma peça com dimensão menor. Com as dimensões menores. Né? Ok? Então, obviamente, vocês vão ter que fazer tudo, conferir os cálculos, corrija essas... Né? No primeiro também... Só um minutinho. No primeiro também tinha uma questão errada lá, né? De conversão de metro por milímetro. Corrige lá, depois eu corrijo também. Corrigi essa parte aqui. Beleza, galera. Então, olha só. Esses dois exercícios aí, vocês viram que eles têm elementos diferentes dos outros lá, né? Nós colocamos elementos a mais, né? Fizemos cálculos a mais, justamente para reforçar e para dar mais condição de
condições de tentar os outros exercícios, tá? Então, de momento, fletor, são esses dois. Agora a gente vai fazer mais dois ou, se der tempo, três. Tá? Não sei se vai dar tempo, mas pelo menos dois a gente faz lá de flambagem, tá? Vamos ver, esse aqui é um de flambagem. Flambagem, gente, não tem muito mistério, não. Vocês viram lá até essa parte, a gente vai continuar com flambagem. Não tem muito mistério, não, porque a gente usa uma carga crítica, a gente calcula a carga crítica, né? Depois a gente calcula a tensão crítica e compara a tensão crítica com a tensão de escoamento, para ver se a nossa carga crítica é aceita ou não, né? Então não tem muito mistério nesses exercícios aqui, não. Então vamos lá. Uma haste é feita de aço A36, a gente já sabe que esse aço, o módulo de elasticidade dele vale 200 gigapascal, né? Determine com aproximação de 1 milímetro o menor diâmetro, então, o menor diâmetro que a haste suportará uma carga de 25 kN. Então, tá vendo essa carga aqui, olha? Então, está sendo feita uma carga, aplicada uma carga no sentido longitudinal da viga, né? Da haste, né? Então, ela pode sofrer uma flambagem. Tá? Então, a gente vai considerar que essa carga não provoca flambagem, né? Essa carga não provoca flambagem. Informação importante para nós quando é cálculo de flambagem. Essa daqui, ó, as extremidades estão apoiadas em roletes. No caso, por quê? Nós estudamos que você pode ter as extremidades livres, no caso ela está apoiada em rolete, mas ela se movimenta, né? Se você deixar, ela se movimenta aqui ela não vai se movimentar porque ela tem duas forças contrárias iguais, né? Mas se uma força maior que outra, ela vai se movimentar aí na horizontal, né? Então ela está livre. Né? Ela só não está por causa das forças. Mas aí envolve outros casos. Por exemplo, o caso em que ela está engastada numa extremidade, na outra não. Engastada nas duas extremidades, né? Pino numa extremidade, engaste na outra, que você modifica aquele valor de K, né? Onde o K, ele muda o comprimento efetivo. A gente tem, por exemplo, esse comprimento de 500 metros, nem sempre a gente vai usar ele. Vai depender de como essa viga está, de como essa haste, ou no caso, como a coluna está presa, tá? No caso, a extremidade está apoiada em rolete, então ela está livre aqui, olha. É só não se move porque as forças são iguais em sinais contrários. Mas essa é uma informação importante, tá? Então vamos lá. Então, resolução. Extremidade presa por pinos, né? Então, o K é igual a 1. O que significa K é igual a 1? Eu uso meu comprimento de 500. Se o K fosse meio, o que eu faria? 500 vezes meio, o comprimento seria 250. Se o K fosse 0,7, 500 vezes 0,7, eu utilizaria 350 milímetros, né? Se o K fosse 2, eu utilizaria 500 vezes 2, 1000 milímetros. Então, o que dita o K é como ele está preso. Então, no caso, preso por pinos, o K vale 1. Isso tem que interpretar. Então, a nossa fórmula da carga crítica é essa. O que é a carga crítica? É a carga aplicada na iminência da flambagem. É a carga máxima que suporta antes da flambagem. Então, a carga que ele fala para a gente considerar é essa carga aqui de 25 kN, ou seja, 25 mil newtons, né? Então, essa é a nossa carga crítica. Ela já foi dada. Então, carga crítica já foi dada. Aqui, ó, substituindo. 25 kN, né? Pi é pi mesmo, 3,14. O E, esse valor de E aqui, como eu falei para vocês, é o aço A36. Então, o E vale o quê? 200 vezes 10 a terceira. Ok? O I é o nosso momento de inércia. Como a barra é circular, gente, como é que eu calculo o momento de inércia da barra circular? Pi sobre 4, né? Vezes o raio. No caso, ele colocou letra C, né? Mas é um raio, né? A quarta. Beleza? Então tá aqui a fórmula do momento de 200 inércia. vezes 10 a sexta, né, não, Renan? É 200 vezes 10 a sexta, né, não? Nique. Aqui, ó, onde que é 200 gigapascal.
Não é mega, na verdade, né? Ele é mega? É giga? Acho que é Não é giga. giga. No escoamento? É Não, no escoamento não. modo Young. Ah, tá. Modo de... Ah, tá. Vamos ver se não tem nenhuma transformação aqui, né? Se não tiver, aí tem que corrigir lá. Ah, Corrigir. Tá? Porque giga, na verdade, é 9, né? isso. É só que aí ele como passa para kilonewton aí fica na sexta. Esse aqui, olha, o quilonewton já considera aqui, tá vendo? Porque é 25 quilonewton. Então já é colocado aqui, olha, 25 vezes a terceira, entendeu? Isso que já está compensado. Tá, mas esse aí é o peso crítico, a coisa crítica. Mas lá naquele dado lá do modo de Young, lá no Ezão, Não, sim, ele é, ué. ele, Aqui, ó, ele é 200 GB, não é? 200 GB. Exatamente. Tem que fazer essa correção aqui. Aí ele fica, como passa para kilonewton, aí ele passa para 200 vezes 10 a sexta. Tá, vamos ver no final aí. Então, Também vou beleza. pegar a maquininha aqui e fazer uma conta aqui também. Então aqui, olha, tem que ser calculado. Aliás, não tem que ser calculado, é porque vamos ver o que ele está pedindo. Ele está pedindo o menor diâmetro, né? Você está pedindo o menor diâmetro e essa fórmula aqui, olha, essa fórmula aqui do momento de inércia, ela é π sobre 4 raio a quarta, tá? Então eu tenho que achar o raio, que no caso é esse C aqui, entendeu? Tem que achar esse raio. Aqui o K que é 1 e o L que é 500. Tá? Aqui o L não foi transformado porque você pode colocar em metro, mas aqui a resposta já saiu em milímetros, né? Então por isso não teve transformação não. Mas vamos conferir esse cálculo aí, né? Vamos conferir esse cálculo aí que tem potência de 10 errado aí, tá? Agora, como é que eu vou fazer essa conta aqui então? Como é que eu vou fazer essa conta aqui então? Eu vou passar isso aqui multiplicando para lá, né? Vou passar esse cara aqui, ó, multiplicando. Essa calculadora aí, Clarinho? Oi. Clarinho, a Tô. calculadora aí? Uhum. Vou tentar pescar um aqui também. Faz o cálculo pra gente aí. Então, primeiro a gente passa para lá multiplicando, né? Então, você faz, ó, 25 vezes 10 a terceira, que é 25 mil, né? Aqui, olha, você vai fazer o quê? 500 ao quadrado. 500 ao quadrado, né? 250 mil vezes, passo para lá multiplicando, 25 mil. 1000 vezes 500 ao quadrado. Então, dá uma Isso aí dá, paula- quer ver? dá uma paulada aí, né? 6 mil. 9. 6,2 vezes 10 a nona. Isso mesmo. Depois, você pode dividir esse valor aqui, olha, você pode dividir por isso aqui, né? Pode dividir por π, ou pode dividir por esse cara aqui, ou pode dividir pelos dois, na verdade, né? Ao mesmo tempo, né? Pelo produto deles. Então vai dar esse aqui, ó. Vamos minha calculadora sumiu. Então você pode dividir lá, ó, dividir por π ao quadrado, ó, dividir por π ao quadrado esse valor que você achou. Então, divide aí por π ao quadrado. Dá 3,14 mesmo. A minha aqui deu 9. Não é só isso, não. Vamos lá. 3,14. Vamos fazer esse cálculo todo de uma vez aqui. Ô, Clarinho, Oi. calcula pra gente aí. Então armazena aí, olha. Você multiplicou esse por esse, deu 6,25 vezes essa nona, não é isso que você achou? Isso. Uhum. 6,25 vezes 10 a 9. Tá? Vezes 10 a 9. Vou dividir por... Agora, olha só.
π ao quadrado, né? Aqui você tem até um outro π aqui, né? Já pode fazer π ao cubo de uma vez, tá vendo aqui, ó? Pode fazer π ao cubo de uma vez, depois você multiplica por 200 vezes a terceira, depois você divide por 4 aqui de uma vez, ó. Vai multiplicar esse valor por π ao cubo? E dividir. Ficar por π ao cubo. Não multiplicar. Multiplicar. Então vai ser assim, ó. Π ao cubo, né? 3.14, pode ser 3.14. Ao cubo. Vezes 200 mil. Dividido por 4. Deu quanto aí? Que deu 9,67 vezes 10 a 15. Pera lá, vamos ver aqui, ó. Aqui é o cubo, 1314 fez ao cubo, né? Vezes 200 mil, você fez 200 mil? Uhum. Dividido por 4. Aí aqui deu 1.547.957, não é isso não? Deu diferente. A minha deu isso também, 1.547.957.200. A minha deve ser errada. 1.547. O que mais aí? 95.7.200. Vírgula 200, né? Isso, vírgula 200. Tá. Agora faz essa divisão. Faz essa divisão. 9 vezes π e ao cubo. E depois dessa divisão ainda tem que tirar a raiz quarta. Que aqui está C a quarta, não é isso aqui, ó? Mas divisão por quanto? Não, você vai dividir essa divisão aqui, ó. Você vai dividir 6,25 vezes 10 a 9 por aquele valor que nós achamos, de 1 milhão cacetado. Por quê? Porque ele está multiplicando o C, né? Esse 500 aqui já não existe mais, ele está multiplicando o C. Está multiplicando e passa dividindo. Então, 25... 25 não, né? E passa... esse, aqui desse lado, olha, ficou esse valor, né? Então, dividido por valor que vai dar aqui. E depois tem que tirar a raiz da quarta. Então, peraí, deixa eu fazer aqui essa Raiz divisão. quarta, né? Raiz da quarta, raiz quarta. Estou com uma científica, mas não tem nada. Científica do computador, né? Meu aí em cima da divisão deu 4.037. 4.037,58. Isso. Né? Isso aí tira a raiz da quarta dela. Então, peraí. Quanto que deu mesmo? Repete, por favor, de novo. 4.037,58. Dá 7,98. Raiz quarta, né? Só tirar a raiz quadrada duas vezes. Raiz quadrada por raiz quadrada. Aí você tem a raiz quarta. É isso? Deixa eu ver aqui. Estou conferindo aqui, reconferindo.
Clarino, Oi. aqui é o seguinte, depois você faz a conversão. Aqui está 200 vezes 10 a terceira, porque não é Pascal mais não, entendeu? Pascal é Newton por metro quadrado. Como aqui embaixo continua em milímetros, então ele teve que converter para newtons por milímetro quadrado. Ah, tá. Então o que acontece? De metros para milímetros, são 3 casas. Certo? É. Como está o quadrado, são 6. Então ali é 200 vezes 10 a nona. Só que se você desconsidera 6 casas, você tem 200 vezes 10 a terceira. Beleza? Entendi. Se você colocar 200 vezes 10 a nona, aqui embaixo você tem que colocar em metros. Ao invés de você colocar 500 milímetros, você coloca meio metro. Tá? Aí depois de fizer o cálculo, o resultado vai dar em metros. Eles estão somando milímetros. Só isso. Agora, aqui não tem nada a ver não, porque aqui já está compensando 10 a terceira. Então ele fala 25. Se tiver só o 25 ali, você ia compensar aquele 10 a terceira com esse 10 a terceira. Você eliminaria. Tá vendo? Aham. Mas já está 25 vezes 10 a terceira, 25 mil. Então ali está certo. Conseguiram chegar nesse valor aí? Consegui, é isso mesmo. 7,97, 132, aí vai um bocadinho para frente. Esse exercício aqui é o seguinte, nós encontramos aqui, na verdade, o raio, né? O raio. Ele pede o menor raio. Então, esse aqui é o raio. Ele pede o menor diâmetro, né? O diâmetro é o raio vezes 2, né? Só multiplicar por 2. Só que antes, nós temos que testar se esse raio é aceito. Como assim testar se esse raio é aceito? O nosso limite, a nossa tensão de escoamento é 250 megapascal. Lá também não está informado não, mas é por causa do aço, né? Informação do aço, certo? Informação do aço. Então o que eu tenho que fazer? Como é que eu faço? Eu vou lá na fórmula, né, da tensão. O que é tensão crítica? É carga crítica sobre área. Qual área? Ora, a área da minha seção é uma área circular. Como é que eu calculo a carga crítica? Ele já me deu aqui, né? Ele já foi dado. Ó, 5 vezes a terceira, está aqui. E a área? Como é circular, a área circular eu calculo como? Π raio quadrado. Né? Como o raio é esse aqui, ó, que é o raio ao quadrado vezes π. Quando eu fizer essa conta, o que eu vou encontrar? Que a minha tensão crítica é 125,8 megapascal. Então, com esse raio, que vai me originar esse diâmetro aqui embaixo, olha, com esse diâmetro, eu chego nessa tensão crítica. Né? Por que é ok? Porque ela é menor do que o escoamento. Que a tensão de escoamento daquele aço. Né? Então, se ela é menor, posso utilizar esse diâmetro. Esse raio, consequentemente, esse diâmetro. Tá vendo que o diâmetro é 2 vezes o raio, então tá aqui. Agora, vamos supor que aqui desce pau. Vamos supor que desce aqui 260 megapascal. O que eu tenho que fazer? Eu teria que desconsiderar esse raio, e aí eu teria que calcular um novo raio. Como? Por essa fórmula aqui, ó. Como é que eu calcularia o raio por essa fórmula? A minha tensão crítica ia ter que ser a minha tensão de escoamento, né? Escoamento, eu colocaria aqui. A minha carga crítica eu já tenho, eu calcularia uma nova área, através dessa área, o meu raio, entendeu? Mas aqui deu certo, então não precisa. Não sei se vocês lembram desse problema que nós tivemos que fazer isso. Não para raio ou para área, né? Mas para... Nós calculamos um exemplo lá na aula em que a carga crítica, quando eu calculava a tensão de escoamento, quando eu calculava a tensão crítica, ela era maior que a tensão de escoamento. Então, essa carga crítica não servia, eu tinha que substituir por outra. Como que eu achava outra? Utilizando a tensão de escoamento. Dava aqui exercícios assim. Beleza? Ok? Ok. Beleza. Olha só, galera. Vamos mais um aqui, né? Acho que vai dar só para resolver só mais um, gente. Mas vocês veem que
Porque a resolução dele explicada é longa mesmo, né? Então não tem como render tanto. Mas isso ajuda você. Não, mas tá bom. Porque aí a gente vai desembolando semana essa lista aí, e aí a gente vai te perguntando, porque as dúvidas, elas surgem de acordo com o que você vai fazendo. Isso. Não adianta, é assim mesmo. Então, e na aula também eu vou ver se a gente resolve uns dois lá também. Ô, Diferente desse. Renato, a gente vai entregar que dia? Olha, eu vou marcar uma data para vocês aí, porque tem um outro exercício também, entendeu? Mas o outro é mais tranquilo, assim, vamos dizer. Porque esse aqui é só de cálculo, vou passar um mais conceitual, entendeu? Então, Você vai avisar, né, para quando você vai querer esse exercício. mas não cochila nele não, tá? Vai tentando fazer aí, né? Tá, Tenta adiantar ele para a próxima aula, mas não é na próxima aula que eu vou cobrar ainda não. Devo dar mais uma outra semana aí. beleza. Eu sei que vocês estão cheios de trabalhos aí também. Então esse é parecido. Esse aqui, ó. Então vamos fazer mais esse aqui. Então olha só, um elemento estrutural W250/67, feito de aço A36. Então aquela tabela, né? Eu não passei ela completa para vocês ainda não. Vou ter que passar, tá? Vocês me lembram. Mas os dados desse aqui dá para aproveitar no próximo, então não tem problema não. Então esse aqui você tira propriedades do material via tabela do apêndice, né? O elemento é usado, né? O elemento estrutural é feito de aço A36 e usado como uma coluna de 4,5 metros, essa coluna aqui, né? Se considerarmos que as extremidades estão apoiadas por pinos, então apoiado por pino é igual ao anterior, o K vale 1. Então não tem problema, o K vale 1. Se apoiado por pinos e que ela é submetida a uma carga axial de 500 kN, 500 mil newtons, determina o fator de segurança em relação à flambagem. Determinar o fator de segurança. Olha só, agora um outro elemento aí, né? O fator de segurança. Que nós já estudamos, nós vamos revê-lo aqui, tá? Então ele deu a carga axial, né? Tem que ver se essa carga axial vai provocar a flambagem ou não, né? Nós temos a altura dela, nós sabemos que o K, que é o fator lá que influencia no comprimento efetivo, ele vale 1, e temos essa característica do perfil que é W250/67, tá? Então vamos lá. Então, primeira coisa, tiradas da tabela, característica do perfil, né? Esse perfil isso que é tirado da tabela, o momento de inércia em X, o momento de inércia em Y, né? E a área da seção transversal. Então, primeiro, tensão crítica. Tensão crítica, lá, o π é o valor de π mesmo. Eita. π é o valor de π, né? 314 ao quadrado. O E é o módulo de elasticidade. Tá aqui. Né? De novo, tá? Ele tá 10 a terceira aqui, por quê? Porque como eu vou usar o momento de inércia em milímetros, então eu tenho que transformar de Pascal é Newton por metro quadrado, para Newton por milímetro quadrado, né? Então, de Newton por metro quadrado para Newton por milímetro quadrado, você vai ter que subtrair 6 caras, né? Então, na verdade, que o modo de Young é 200 vezes 10 a nona newtons por metro quadrado. Ou 200 vezes 10 a terceira newtons por milímetro quadrado. Tá? Esse momento de inércia aqui, olha, foi utilizado este daqui. Alguém sabe explicar por que usou o do Y e não do X? Porque eu usei esse aqui do Y e não do X? Usa o mais frágil, né? O menor. Exatamente, a flambagem ocorre no menor momento de inércia. Vocês viram lá naquele exercício anterior, né? Então esse momento de inércia é o menor, você utiliza ele, por esse motivo, tá? Aqui, ó, 4.500 é o tamanho da viga, 4,5 metros, mas está usando em milímetros, 4.500. Vezes 1, que é o fator K, né? Porque ele está preso por pinos. Então, fazendo as continhas de tirar e pôr, a gente chega nesse resultado aqui, ó. Ok? Então, essa aqui é a tensão crítica.
Desculpa, carga crítica, né? Carga crítica. Ok? Vamos calcular, então, a tensão crítica. Vamos calcular a tensão crítica. Então, a tensão crítica Renato, então, é o quê? só tirando, então, se eu for usar todas essas medidas aí em milímetros, aí eu uso esse 200 vezes 10 a terceira, né? Exatamente. Porque teve na última aula, nós usamos ele vezes 10 a sexta. Nos exercícios que a gente resolveu. Ah, tá. Mas deve ter sido algum fator lá. Mas acho que a gente tava usando em metros. Depois vou olhar lá, vou ver o que é lá certinho. Eu falo com você. Ok. Então, olha só, vamos calcular, isso aqui é a carga crítica, né? Calculando a tensão crítica, eu pego a minha carga crítica sobre a área, né? Essa aqui que é a área, 8.560 milímetros quadrados, né? Eu vou chegar na tensão crítica igual a 252,8 megapascal. Ela é maior que a tensão de escoamento, então não posso usar, eu não posso usar a minha fórmula de Euler, né, que é essa aqui. Eu posso usar a minha fórmula de Euler nesse caso. Por quê? Pela fórmula de Euler, eu cheguei num valor de tensão de escoamento maior que... Aliás, eu cheguei num valor de tensão crítica maior que o valor de escoamento. Eu não posso usar. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar lá, aqui, olha. Então, a de escoamento é 250. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizá-la. Eu tenho que utilizá-la, né, para fazer o cálculo aqui, ó. Então, eu pego essa mesma fórmula, né, só que agora é tensão de escoamento. Quanto que ela vale? 250. Tá? Então, substituir a minha tensão crítica, que é 252, não pode, substituir por 250, né? A minha área é a mesma, e aí eu vou calcular minha carga crítica. Minha carga crítica, ela tem que seguir, ela tem que ir até a tensão de escoamento. Por que até a tensão de escoamento? Nós vimos também. Porque eu tenho que respeitar o comportamento elástico do material. Essa equação aqui, ela só vale se obedecer o limite elástico do material. Então, utilizando aqui a tensão de escoamento do material, a minha carga crítica, então, tem que ser essa. Tá? Então, a minha carga crítica, olha só, um pouco menor, né? É um pouco menor. Eu calculei, deu 2.164 kN. Então, ele tem que ser 2.140. E aí, o fator de segurança. Ó. O que é o fator de segurança? Vai ser a carga crítica sobre a carga admissível. Né? Carga crítica sobre carga admissível. Então, carga crítica 2.140, eu utilizei essa. E a carga admissível, ele me informou aqui, olha. Está submetido, ó. Determina o fator de segurança. Aí, né? Qual que é a interpretação desse fator de segurança? É o seguinte, eu sei que a carga máxima que eu posso utilizar, é 2.140, né? Se eu estou usando 500, quer dizer, eu estou usando um quarto, estou usando menos de um quarto um pouquinho, né? O fator de segurança fosse 4, quer dizer, eu estou utilizando um quarto da carga. Então, estou aliviando bem essa coluna. Então, essa aqui é a interpretação do fator de segurança. Essa aqui é a minha carga crítica, né? Eu posso usar até ela se eu quiser. Se eu usar ela, vai ficar 2.140, 2.40, o fator de segurança é 1. Né? Se eu usar metade dela, o meu fator de segurança vai dar 2. É que eu estou usando um pouco menos que um quarto ainda. Então, isso que é o fator de segurança. A carga crítica sobre a carga admissível. Ok? Então, você tem duas interpretações. Por exemplo, vamos supor que eu quero o fator de segurança 2. Né? Que é o fator de segurança 2. Se eu sei que a carga crítica vale 1.000, eu quero o fator de segurança 2, então qual que é a carga mais que eu tenho que usar? 500. Né? Mas eu quero usar 1.000 com fator de segurança. Então, eu tenho que reforçar minha estrutura para que ela suporte 2.000. Que aí meu fator de segurança continua sendo 2. Né?
Fator de segurança 4 significa que eu vou usar 1/4 do que o material suporta, né? Então eu estou minorando as cargas. A gente fala minorar as cargas. Ou estou majorando a estrutura. Beleza?